Êxodo capítulo 12 fala a respeito da Páscoa, e hoje é domingo de Páscoa, e eu queria que nós, essa noite, refletíssemos a respeito, e que nós nos alegrássemos por essa data tão especial, que nós entendêssemos um pouco mais do sentido da Páscoa, e o memorial que Jesus instituiu para cada um de nós poderemos vivenciá-lo mais uma vez essa noite. Como é que a Páscoa bíblica surgiu? Surgiu quando Noé deixou um coelho entrar na arca. E esse coelho, ele trazia consigo ovos de chocolate. Noé tentou tirar esse coelho da arca, mas não conseguiu. E os filhos de Noé comeram esse chocolate, nasceu espinha no rosto deles. É brincadeira, queridos, definitivamente não é essa a história da Páscoa. Nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Quem puder comer mais, né? Então, reservar um pedaço maior. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não como a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial. Repita assim comigo, memorial. Sim. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Dá vontade de ler mais, mas vou ler só até aqui. Feche os olhos um pouquinho. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça essa noite por tua palavra que está aqui diante de nós. Nós podemos lê-la, pregá-la com tanta liberdade. Muito obrigado. Refletimos essa noite a respeito do Cordeiro Pascual e também refletiremos a respeito de Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai, que faleceu por nós, mas que ressuscitou. Ajuda-nos a compreender mais o teu sacrifício, o sacrifício de teu Filho. Ajuda-nos a crer mais, a viver mais de ti, Senhor. Nós oramos, te entregamos esse momento, Espírito Santo, toma minhas palavras e toca em nossos corações, mentes, ouvidos, pensamentos, para que percebamos, para que ouçamos o que tu tens para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 430 anos de escravidão, de sofrimento, né? Do povo de Israel no Egito. Mas agora a partida estava próxima. O tempo de Israel deixar o Egito havia chegado. A 10ª praga estava às portas. E era a morte dos primogênitos.
Deus havia deixado bem claro para Moisés que haveria essa mortandade em todas as casas, a não ser naquelas em que houvesse aspergido nos portais das casas o sangue do cordeiro. E Deus esclarece que um cordeiro haveria de morrer, ou um cabrito. O cordeiro é a ovelhinha pequena. Tem gente que não sabe a diferença do cabrito para o cordeiro, para a cabra, para o bode e para o carneiro. Alguém sabe? Sabe a diferença? Ovelha, o marido da ovelha é o carneiro. O filhinho da ovelha não é ovelhinha, é o cordeiro. Entenderam? Cordeiro é o ovelhinho ou ovelhinha pequenininha. Existe a cabra e o bode, que se casam e quando tem filhinho é o cabritinho. Entenderam? Então o cordeiro era o filho da ovelha com o carneiro e tinham que pegar um cordeiro de 1 ano e sacrificar ele. O sangue dele seria aspergido nos portais das casas e a comida, e ele seria comido também assado. A família comeria o cordeiro. Se a família fosse pequena, aí ia pedir ajuda da família do lado para comer ele. E se mesmo assim ainda sobrasse, ele seria queimado. E quando então essa mortandade passasse ali pelo Egito, não atingiria as pessoas, as casas em que tivesse essa marca desse sangue. Jesus é chamado de Cordeiro Pascual. Existe esse Cordeiro Pascual, aqui é a origem da Páscoa, uma festa anual onde o povo judeu haveria de se lembrar, um memorial. Há alguma festa onde uma vez por ano eles se lembrariam, eles não poderiam esquecer disso, dessa ocasião, dessa libertação, dessa liberdade. Então havia essa festa, esse memorial, onde eles se lembrariam que um dia eles foram escravos, mas eles foram libertos pela poderosa mão do Senhor. Que um cordeiro morreu, mas os seus filhos viveram, no caso. E posteriormente Jesus, inclusive pelo próprio João Batista, é chamado de Cordeiro de Deus. Um cordeiro que morreu para que através da morte dele nós tivéssemos vida. Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Hoje nós não temos mais que matar cordeiros e aspergir esse sangue em nossas portas. Não é necessário que nós celebremos essa Páscoa judaica, mas Jesus, digamos que aperfeiçoou essa Páscoa. Sendo ele um cordeiro definitivo para a libertação, para a remissão de nossos pecados. Ele foi morto, mas antes ele instituiu a Santa Ceia. E você vai ver uma palavra-chave também, por ocasião da ceia do Senhor, a palavra memória, remetendo ao memorial. Em memória de mim, vocês vão se reunir e vão comer do pão e beber do cálice. Ocasião onde nós nos lembraríamos da morte de Jesus Cristo. Hoje, nessa ocasião de Páscoa, nós vamos celebrar a Páscoa também. Mas não com a morte de um cordeiro, mas participando do pão e do cálice. Comendo o pão e bebendo de um suco derivado da uva, onde nós nos recordaremos, como memorial, nós celebraremos a morte de Jesus e a libertação de todos nós. E existem algumas considerações que eu quero fazer a respeito. Inclusive, se já quiser trazer os elementos da Santa Ceia, pode trazer, eu vou servir a Santa Ceia hoje também. Mas, pastor, hoje não é dia de Santa Ceia. Por que vai servir a ceia hoje? Porque hoje é Páscoa e, tem tudo a ver, entende, queridos? A Páscoa, a morte de Jesus, entende? E nós vamos celebrar a ceia hoje também. Pastor, domingo que vem vai ter a Santa Ceia também? Não vou dizer. Talvez eu diga para o final do culto. Agora, não. Se você já está tomando a Santa Ceia, então fique tranquilo. Qualquer coisa, vou ver aí como é que eu faço. Esse cordeiro, queridos, morto,
simboliza também, é uma figura, é um tipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo morto por nós. Mas não apenas morto por nós, mas morto no seu lugar. Jesus pagou um preço que você deveria ter pago. Que você deveria ter pago e não seria capaz de pagar. Você jamais conseguiria a salvação da sua alma, por exemplo, com boas obras. João 12, 24 diz assim: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus morreu, esse grão de trigo morreu para que desse muitos frutos. E nós somos frutos desse sacrifício de Jesus Cristo. Pode trazer, colocar aqui em cima. E o que acontece, queridos? Jesus era um filho unigênito, era filho único. Mas com sua morte ele deixou de ser filho unigênito e passou a ser filho primogênito. E ao falar de morte de homens, de morte do Senhor, eu faço um ligeiro paralelo também com a morte do velho homem. A Bíblia fala do novo homem e do velho homem. De um novo Alex que entregou a vida para Cristo Jesus. Um novo Alex que está seguindo um novo caminho na presença do Senhor. Mas existe um velho homem, um velho Alex que quer ressuscitar. Sabia? E esse velho homem, ele deve morrer. Jesus te chamou para uma nova vida. Jesus te chamou para um novo procedimento, agora novas palavras. O salmista diz que ele colocou na nossa boca um novo cântico, uma nova canção em nossos lábios. Preste atenção nisso. O Senhor te curando, te libertando, te trazendo para uma nova vida, agora com novos pensamentos, novos sentimentos. Aquele cordeiro ali no Egito, um cordeiro sacrificado por cada família, poderia salvar todos naquele Egito. Não salvou os egípcios, porque eles não recorreram ao cordeiro, porque eles não buscaram, porque não obedeceram à ordem do Senhor, porque se os próprios egípcios tivessem passado o sangue, obedecido à ordenança, seus primogênitos seriam salvos. E esse todos, para mim, é muito importante ao falar de uma universalidade da graça. Uma graça estendida a todos nós. Eu não sei o quanto você é pecador. Não sei quem é o mais pecador aqui. Eu acho que o mais pecador, não sei se está do lado esquerdo ou se está do lado de cá. Eu acho que está do lado de cá, queridos. Não sei quem é o maior pecador. Mas o maior pecador, se está no púlpito também, eu não sei. Mas o maior pecador pode ter os seus pecados plenamente perdoados por Jesus Cristo. É interessante que o cordeiro, para ser sacrificado aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, ele não poderia ter defeito. Você, por exemplo, não poderia ser esse cordeiro, porque você tem defeitos. Mas Jesus Cristo foi o cordeiro que não teve nenhum defeito, que não teve nenhum pecado, que não teve ódio em seu coração. Essa ausência de defeito no cordeiro exalta a santidade de Jesus, mas ao mesmo tempo que nos ensina essa santidade, serve de modelo de santidade. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. E um desejo deve encher os nossos corações, de andar em santidade. E você não pode desistir desse propósito, de andar em santidade. E é muito triste quando um cristão, às vezes por ter praticado reiterados pecados, ele desiste de lutar pela santidade, ele para de evitar o pecado e ele se entrega ao pecado. É como alguém que está tentando atravessar um rio, não consegue por causa da correnteza, e aí se entrega e o rio, você pode me levar, desisto. E você não pode desistir. Não pode desistir de lutar por sua santidade. Ainda
que você erre e peque. E se o justo cai 7 vezes, ele não permanece prostrado. E essa palavra veio muitas vezes na minha mente essa semana, que o justo pode até cair 7 vezes, mas ele não permanece prostrado. E se talvez eu estou olhando aqui para alguém que caiu essa semana, ou talvez caiu hoje, eu estou aqui para te estender a mão e te dizer: levanta, meu filho, hoje é dia de você se levantar e nós vamos continuar lutando. O Christian, correndo pelas cidades da vida aí, as maratonas da vida, de vez em quando ele cai e dá um ralado na lataria, principalmente nessas... Quando você era criança, você já caiu aqui e ralou essa parte aqui? E a mãe vem com metiolate que parece ácido sulfúrico. Tchá! E você vai dizer o que para o seu filho? Caiu? Levanta. Vai desistir. Talvez você foi assolado pelo pecado, você cedeu e pecou. Mas o que eu tenho para te dizer essa noite: se levanta, não desista, não desista. Na Páscoa, o cordeiro seria... As pessoas comeriam o cordeiro também com um pão, e esse pão tinha uma característica, que era a ausência de fermento. Não havia fermento nesse pão. E o fermento guarda uma certa relação com o pecado. Pecado que se assemelha ao fermento. E o fermento tem capacidade de levedar uma massa inteira. E nós devemos ter muito cuidado com o pecado. A Páscoa essa noite nos remete à confissão de pecados e abandonar pecados. Tomarmos decisões quanto ao pecado. Eu te pergunto aqui essa noite: existe algum pecado que você está se embananando com ele aí, no meio de campo aí, no decorrer da semana, nos seus dias? E que você gostaria de nessa noite dizer: esse pecado eu não vou pecar mais. Eu rejeito esse pecado, eu não vou mais praticar esse pecado, eu vou assumir uma nova postura hoje. Tem hora que a gente tem que dizer isso, dar uns tapas na cara de você mesmo e assumir uma postura, uma decisão em relação ao pecado. A ocasião da ceia, a ocasião da Páscoa, é a ocasião ideal para isso. E não podemos, queridos, definitivamente ser coniventes com o pecado. Porque o fermento, ele leveda, ele se espalha, ele cresce. E é engraçado que, desde criança, eu achava muito legal a latinha de pó Royal. Minha mãe comprava, às vezes, aquela latinha bem pequenininha, né? Eu nunca vi latinha de pó Royal de 5 quilos. Alguém já viu? Não tem, é sempre... Mas um pouquinho de fermento, com um potencial muito grande para crescimento. Assim é o pecado. Você não pode aceitar os pequenos pecados. De repente você começa a aceitar pequenos palavrões na sua boca, começa a dizer palavrões, começa a aceitar uma postura que antes não era adequada para você, começa a aceitar brincadeiras com colegas de serviço, amizades coloridas demais, mesmo você sendo casado, com outras pessoas, e um fermento que, se você não prestar atenção, pode trazer uma imensa destruição para a sua vida. O cordeiro era uma espécie de oferta. Era uma espécie de oferta também. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é repleta de expressões, de ações de graça, de ofertas ao Senhor. Era uma espécie de oferta que cada um haveria de apresentar. E haveriam de ser ofertas sem defeito. É importante que nós aprendamos a oferecer ao Senhor coisas sem defeito, que aprendamos a oferecer ao Senhor primícias. Aqui são princípios bíblicos. O cordeiro seria morto, sua carne comida e seu sangue aspergido. Ele haveria de ser comido em família. Em cada casa haveria de acontecer o sacrifício. Eu fico imaginando talvez o Alan fazendo esse sacrifício do cordeiro na casa dele. E o Alan deve ter falado para Kelly: Kelly, eu vou lá matar o cordeiro e depois você prepara. Mas o próprio Alan prepararia. E talvez os meninos
O Arthur e o Dudu ficariam do lado dele e iam dizer: pai, deixa eu ver, por que o senhor está fazendo isso, pai? E o pai haveria de explicar para os filhos o porquê daquilo tudo. Existe um significado maior por trás disso tudo. A gente trazer o cordeiro para dentro de nossa casa não seria algo, uns cordeiro na praça, ou um cordeiro para todo mundo, às vezes tipo como o bode expiatório, um para o país inteiro e tá beleza. Não, cada família haveria de apresentar o cordeiro, e de um certo aspecto, cada pai, cada marido haveria de ser um sacerdote nessa ocasião. E eu quero que cada um dos pais que aqui estão compreendam a sua responsabilidade de serem sacerdotes em sua casa e ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Porque às vezes você se preocupa com a educação do seu filho, com a saúde do seu filho, com tantas coisas do seu filho, o bem-estar do seu filho, e não se preocupa com a vida espiritual do seu filho. E eu peço aos irmãos que você, pai e mãe, leia a Bíblia com seu filho. Explique a Bíblia para o seu filho. Ensine a palavra de Deus, explique o porquê do culto, cante louvores com ele, ore com seu filho. Nós temos a responsabilidade de compartilharmos o cordeiro em nossa casa. Em nossa casa deve haver adoração, reconhecimento, rendição. Faça um paralelo também da igreja, a igreja aqui, como nós estamos aqui hoje, sendo uma família. O espírito da morte haveria de passar ali em cada casa e olharia no umbral, nos umbrais das portas, se havia sangue, sim ou não. E eu te pergunto, se um anjo for agora na porta da sua casa, vai encontrar resquícios de sangue nas portas da sua casa? Será que há resquícios, indícios de adoração, de louvor, de fé, de rendição em sua casa? Ou será que se o anjo for lá só vai encontrar latinhas de cerveja, lembranças de uma festividade do último fim de semana? Na sua casa existe um odor de adoração, de louvor, de rendição ao Senhor? Há sinais do cordeiro em sua parede? Não estou dizendo que vai haver morte do primogênito de hoje para amanhã, não, queridos. Faça um paralelo, faça alusão a princípios, a fim de que nós possamos refletir a respeito e tentarmos ao máximo viver a nossa fé. O sangue seria aspergido nas portas, nos portais. E quando eu penso em porta, eu vejo um significado interessante, porque a porta, usando assim uma lógica, um pensamento filosófico muito profundo, você entra e sai através de uma porta. Você entra na casa através de uma porta e sai através da porta. E de uma certa forma eu vejo um paralelo entre o sangue do cordeiro e aquilo que entra e aquilo que sai. As pessoas que entrassem na casa viriam o sangue, aqueles que sairiam também viriam o sangue. E de uma certa forma uma marca naquilo que entra, o que sai. E sim, é muito importante que nós, você que é pai, mãe, seja cuidadoso com aquilo que entra e sai de sua casa, com aquilo que você chama para dentro de sua casa. Os vizinhos também comeriam do cordeiro se a família fosse pequena. E ali nós vemos um ensino para o compartilhamento. Eles haveriam de compartilhar. E em Cristo Jesus, nós aprendemos a compartilhar. Existem pessoas que não compartilham nada. Nem tampinha de iogurte. Não compartilha. Você pede a iogurte, a pessoa lambe a tampinha e fala, toma. Não compartilha. Roupa, não dá uma peça de roupa para ninguém. Só pequena ilustração. Nunca dá uma carona para ninguém, nunca dá ajuda para ninguém. Tudo que tem serve unicamente para si. Não estou dizendo que você tem que jogar suas coisas de aleluia. Como é que tem essa expressão?
jogar de aleluia aquilo que você tem e sair espalhando aleatoriamente. Não é assim, sendo pródigo e imprudente, dissipando seus bens. Não é isso. Mas é certo que existe um pão que Deus te dá que não é teu, que é um pão nosso. E que nós, se é nosso, é porque deve haver um compartilhamento. A Bíblia fala do maná que descia do céu, que Deus dava para seu povo. E aquele que recolhesse em grande quantidade, se não compartilhasse com alguém, o que aconteceria? Ele perderia. Haveria de compartilhar caso colhesse muito. E eu quero que você colha muito. E caso você colha muito, compartilhe daquilo que você tem. E você, cuidado para não abusar do maná do outro. Você recebeu, ter olho grande atrás do maná dos outros. Que complicado. Ao mesmo tempo que a gente estimula o compartilhar, eu não quero estimular também a ganância por parte do que tem menos em relação ao que tem mais. Inclusive, há uma crítica na Bíblia de 5 virgens que não economizaram azeite, não foram prudentes e queriam do azeite das outras. Me dá aí do teu azeite. Tem gente que tem um espírito de dá. Me dá, eu quero, é meu, que também é errado. Estimulo o compartilhar, mas não estimulo a avareza também, a ganância, a cobiça do que é do outro. Pão nosso, de cada dia nos dá hoje. Devemos aprender a compartilhar o pão, compartilhar Jesus, que é o pão vivo, bem como compartilhar a sua palavra. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a compartilhar a tua palavra. Queridos, eu creio que Deus quer usar você para compartilhar a palavra dele. Você gradativamente vai conhecer mais e mais do Senhor e da palavra dele. E não faltarão ocasiões para tu ministrar a pessoas essa palavra do Senhor. Não é só aqui no púlpito que se prega. Fora do culto, principalmente, do púlpito, haverão pessoas que se aproximarão de você, que estarão ao seu redor, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, e não apenas uma palavra motivacional, mas uma palavra espiritual, uma palavra bíblica, que não apenas amacia, acaricia o ego, mas que traga repercussão no mundo espiritual para aquele que ouve e crê. É interessante que eles haveriam de comer esse cordeiro apressadamente. Comer apressado. Não sei se tem algum irmão aqui que pegou esse hábito bíblico e até hoje permanece comendo apressadamente. Não é indicado. O indicado é que você mastigue bem. Mas aqui haveriam de comer apressadamente. Interessante isso. Eles haveriam de comer apressadamente e já com roupas de viagem. Eu não sei qual é a sua roupa de viagem. Eu particularmente gosto de viajar de tênis. Eu pensei em usar hoje aqui a roupa que eu usaria se eu estivesse lá no Êxodo, sabe? Roupa de viagem. Eu ia vir de tênis, uma camisa levezinha, dependendo do lugar que eu fosse, ou se fosse de avião, que tem uns aviões que tem ar-condicionado muito frio, né? Uma blusinha de frio e tal. Mas depois eu falei, não, senão eu vou com roupa como essa roupa de culto de domingo mesmo. Mas eles haveriam ir com roupa de viagem, simbolizando a viagem que eles haveriam de fazer no dia seguinte. Eles haveriam de ir embora. Eles estavam de passagem. Eu estou comendo aqui apressadamente. Por que, meu filho? Porque eu estou de viagem. Eu estou me preparando para ir embora. Eu não vou querer que a gente participe da Santa Ceia apressadamente hoje, não. A gente podia fazer essa ilustração qualquer dia. Estamos indo embora, estamos de viagem. E da mesma forma que aquele povo, um dia, fez aquela refeição com roupa de viagem e haveriam de ir embora, nós também temos dias contados aqui nesse mundo. E que em algum momento da sua vida, sei lá, da sua semana, vistam a roupa de viagem e pega nela assim e diga: eu estou indo embora. Jesus virá me buscar. Eu estou indo embora. Essa nossa vida aqui é passageira. Você constrói casas que você não vai morar nela. Você está nela por um tempo. Mas a maior parte de sua vida, agora de sua eternidade, com certeza não vai ser nela. E se essa pressa remetia a essa partida, eu devo falar também de uma partida que está preparada, reservada para cada um de nós. E quanto menos você entender essa partida, quanto menos você entender a tua casa celestial, a promessa de vida eterna, mais dificuldade você vai ter de lidar com a morte. Mais dificuldade você vai
ter para lidar com esses momentos críticos de sua vida. Eles acreditavam que a partida era imediata. Você acredita em uma partida imediata também? Os que olhassem para eles diriam: eles estão de partida. E eu, de certa forma, eu pergunto, as pessoas que olham para nós, pensam que nós amamos esse mundo ou chegam a pensar que nós estamos esperando um outro mundo? Que estamos esperando uma nova vida, não nessa forma como nós a vemos. É certo que Jesus tem pressa de te tirar do Egito. O povo de Israel se apressa, vocês vão sair do Egito agora, chegou, e vocês vão sair apressadamente. E eu pergunto, será que você quer sair do Egito? João 3,19 diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Existem muitos que simplesmente não querem abandonar o Egito. Mas há outros que compreendem: eu não sou um egípcio, estou aqui, vou viver essa minha vida aqui da melhor forma possível. Não significa que não devemos desfrutar essa vida, mas devemos desfrutar sabendo que aqui vai acabar. Eu estava de viagem esses dias, não sei se alguém sentiu minha falta, e eu estava lá numa cidadezinha e pensando assim: essa minha viagem ela é curta, daqui a pouco eu vou voltar para casa. E é sempre assim, não é? Nossas viagens, a gente está lá, às vezes você tem 15 dias, mas passa tão rápido. A nossa vida aqui também, queridos. Às vezes você está no alto dos seus 27 anos aí, jovenzão, jovenzona, mas a vida é rápida. E a nossa casa não é aqui. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é com Deus. E eu não sei como, mas Ele vai fazer isso. Eu não sei se você já chorou muito. Eu já chorei muito na vida, sabe? Quando eu era criança eu era um menino assim, meio chorão. E o Espírito Santo não pode passar perto de mim que eu já estou chorando já também. Mas um dia Jesus vai nos trazer para perto dEle e vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Fala para o seu vizinho aí: querido, um dia Jesus vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Um dia Jesus vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. O Cordeiro morreu, seu sangue foi derramado. Jesus morreu, seu sangue foi derramado. Inclusive vi um vídeo hoje da morte, uma simulação, um teatro da morte de Cristo, em que apareceu um cara no meio da multidão com um capacete, e deu uma capacetada na cabeça do soldado romano. Alguém viu esse vídeo? Ele disse que ele queria salvar Jesus, não queria deixar Jesus morrer. E depois os soldados romanos foram lá e agarraram ele. Seria cômico se não fosse trágico, né? Foi bem assim. Mas Jesus teria que morrer. Jesus morreu. E não temos como evitar isso. Talvez se nós estivéssemos lá, até Pedro falou: não, Jesus, não faça isso. E Jesus falou: ah, Satanás, você está falando besteira, Satanás, para trás de mim. Eu vim para isso. Eu vim para essa morte. Há um hino que a irmã Lourdes canta, que fala de Jesus, e diz assim: não creio em um Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Jesus morreu naquela cruz, mas Ele não é um derrotado. Se Ele houvesse morrido, mas não houvesse ressuscitado, sim, aí Ele seria um derrotado. Mas Ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque Jesus tomou as chaves do inferno da mão do diabo. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Eu já matei cobra já, queridos. Quem aqui já matou cobra, levanta a mão assim para eu ver. Poucas pessoas, só os mais experientes como eu. E você esmagar a cabeça da serpente. Mas mesmo depois de esmagalhada, ela ainda dá os movimentos. E o diabo está dando os últimos movimentos dele, querido. Jesus esmagou a cabeça dele. Nosso Jesus é um Jesus vitorioso. E quanto à sua morte, Jesus reúne os discípulos por ocasião da Páscoa. Está ali Jesus o Cordeiro, que havia de ser morto.
E Jesus compartilha o pão, pega o pão, dá para os seus discípulos, o cálice também. Esse pão é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este cálice é o meu sangue que é dado por vós, símbolo da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu volte novamente. Jesus, ele voltará, Jesus morreu, e Jesus quer que nós nos lembremos disso, que tenhamos isso em memória. E essa é uma ocasião para nos lembrarmos algumas coisas memoráveis, como, por exemplo, quem éramos sem Cristo. Às vezes você tem que parar e se lembrar quem você era quando estava longe de Cristo. Às vezes o irmão Nilson tem que se lembrar, parar, como era a vida dele antes de Jesus Cristo. Como é que o Márcio era antes de Jesus Cristo. Como o Niltinho era antes de Jesus, quem era a Cida antes de Jesus. Nós estávamos no mundo jogados, e Jesus nos tira desse mundo e nos firma aos pés na rocha. Devemos nos lembrar disso. Hoje é a ocasião de lembrarmos de onde nós estávamos, quem éramos e onde Jesus nos colocou. É a ocasião de nos lembrarmos que Ele morreu em nosso lugar, nos dando vida, perdão e salvação. E é também dia de celebrarmos a vida que nós temos nele, a salvação que nós temos nele, a paternidade que nós encontramos em Cristo Jesus. Esse é inclusive um conceito que eu quero trabalhar com vocês. Esse conceito de paternidade, de sermos filhos, de você se enxergar como filho de Deus. Que existem pessoas que têm dificuldade de ver a Deus como pai. Consegue ver Deus como um patrão, mas não consegue ver Deus como um pai. Pensa que ainda vive a ideia apenas do merecimento. Não entende que o que o pai faz pelo filho não é por merecimento. Às vezes acontece do filho fazer coisa errada, e mesmo assim o pai nutri-lo, colocar a comida dentro de casa, pagar o colégio dele, resolver pepinos dele, mesmo ele fazendo tudo errado. E quando você descobre que você é filho, quando você percebe essa graça tão maravilhosa, que não é por merecimento que Ele dá o que você tem, que Ele dá o que você tem porque Ele te ama. Por merecimento Ele não daria nada, mas mesmo você errando e pecando, você pode levantar a cabeça e dizer que você é filho. Isso não é um estímulo ao pecado, mas é para você não pensar como filho pródigo e dizer, não, eu sou só um funcionário, só um servo. Você não é funcionário, você é filho, e você tem que compreender isso. Senhor, me ajuda a compreender que eu sou filho, que você teve a sua dívida perdoada por causa de Cristo Jesus.